Bom, o vídeo de hoje eu vou contar mais histórias. Pois é, eu percebi que dá pra gente tentar ficar melhor contando as histórias, né? E o vídeo de hoje nós vamos chegar a algum ponto que eu quero dizer, de fato, o que eu queria falar é sobre algo que eu já estava pensando já. E ontem surgiu a história ideal para que eu possa estar falando sobre isso. Que é sobre se levar a sério demais, sabe? Se levar muito a sério. A conversa do vídeo é sobre isso. Vamos lá. Bom, ontem eu tive o prazer de sair com um grande amigo meu. Nós fomos para fazenda dele. E lá nós fomos aproveitar para fazer coisas de homem, né? Cortar lenha, botar fogo, assar carne, tomar cerveja e por aí vai, né? Inclusive eu tô com um pouquinho de ressaca hoje, né, cara? A bebida não tem feito muito bem para mim, né? Eu não indico, não. E ainda bem que isso aí são momentos raros da minha vida que eu paro pra tomar uma. Hoje em dia realmente eu ando sofrendo demais pra tomar uma. Mas é isso, né? Nós fomos pra lá e por aí vai. E nós fomos conversando sobre várias coisas, né? Várias e várias coisas. E tem um contexto muito interessante. Até um contexto qual eu devia ter falado pra esse meu amigo, mas aí eu não tive a oportunidade de falar naquela hora, mas a questão é o seguinte, eu o considero um dos top 5 vendedores que eu já conheci na minha vida, assim, de tão bom vendedor que ele é. Eu coloco o top 5 porque eu conheci uns vendedores aí que são muito bons nisso, né? Muito bons. E aí parte da conversa foi exatamente sobre isso, sobre vendas, né? Sobre como se comportar e como adquiriu essa habilidade. E é engraçado que em um tal certo momento esse meu amigo ele me contou uma história, e essa história eu posso contar porque eu posso contar de uma forma geral, né? Ele contou pra mim que uma certa vez lá um cliente que na verdade talvez eu tenha um contexto antes, né? Ele trabalha pro agro, né? E por aí vai, essas coisas aí. Então os clientes, né? As pessoas que ele atende geralmente tem uma tendência a ser pessoas com já tem uma certa idade, né? Ele vende pro tal dos cabeça branca, né? Os donos de fazenda, né? Ele vende para isso, ele atende esse tipo de pessoa, né? E aí ele estava falando sobre a peculiaridade, né? Né? E aí ele citou um dia que um cliente dele ficou insatisfeito com uma situação que era uma situação que não é uma coisa que o vendedor pode controlar, é uma coisa que vem da fábrica e por aí vai, né? Que com relação ao tratamento de semente, por aí vai. E aí este cliente, em sinal de insatisfação, ligou para ele xingando mesmo, né? Xingando. E aí a parte que eu achei engraçada dessa história é que a forma como esse meu amigo me contou, que o cara tava xingando ele e ele tava dando risada, né? Tipo assim, ele não levou aquilo pro coração. Na verdade, ele falou assim, cara, eu senti que o cara tava precisando desabafar e usou eu pra desabafar em mim, aí me xingou de tudo quanto é nome, por aí vai. E eu não levei isso pro pessoal e por aí vai. E aí eu achei interessante que é isso, né? Ele não garrou pro pessoal, tanto que o cliente ainda continua, ainda compra, por aí vai, né? Mas foi um atendimento tanto quanto peculiar, né? Mas o ponto que eu quero dizer aqui é o fato de ele não se levar tão a sério. E talvez
Aliás, não. Grande parte do que eu enxergo como um sucesso nessa carreira desse meu amigo como vendedor é por conta disso. É por conta dele não se levar tão a sério. Ele vive uma vida com uma leveza assim, uma leveza mesmo, assim, e não se leva a sério, sabe? Se comunicar não importa qual é o cargo que a pessoa tá, sabe? Se deslocar muito bem de um ponto a outro, né? E ali, né, inclusive naquele momento ali, ele estava até falando assim, parte da nossa conversa era sobre ele não conseguia entender assim o que ele poderia aproveitar para a vida dele essa habilidade de venda, né? Eu só sei vender para esse tipo de gente específica, né? E foi sobre isso a conversa, né? E aí, lógico, né? Após nós conversarmos isso, a gente, igual agora que eu estou num momento revisando a conversa, pensando e por aí vai, eu cheguei a essa conclusão e aí eu quis utilizar exatamente o gancho dessa história para falar sobre isso, que era algo que eu gostaria de falar para vocês, assim, que é realmente pregar para você não se levar tão a sério. Eu sinto que tudo fica mais difícil quando você se resolve a se levar muito a sério, muito a sério. Tudo fica mais difícil. Por quê? Porque o papel da seriedade é muito difícil de sustentar, né? É muito difícil. Tá, mas aí o que você está falando? Você está falando que você tem que... o que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que avacalhar as coisas? Não, eu estou falando... Eu estou falando num sentido de você enxergar as coisas com leveza. É isso que eu quero propor, na verdade. Quando eu estou falando assim, né? Não se leve tão a sério. Quando você pega aí, não sei se você conhece alguém, uma pessoa que se leva muito a sério, comece a reparar que essa pessoa ela sofre realmente assim um processo de uma certa agonia para conseguir se manter naquela dureza toda. Começa a reparar isso. É muito complicado, porque, cara, a vida ela não é cinza não, cara. A vida, pô, a maior parte das coisas assim, se você optar por encontrar graça, você vai acabar encontrando uma graça, sabe? Eu sinto isso, assim. E eu nunca me levei a sério, né? Isso não significa que eu não fiz coisas com seriedade, né? Isso é uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né? Você pode trabalhar com alegria, se é que vocês conseguem me entender, né? Enquanto você está executando algo, você pode estar com alegria ali e estar executando algo. Lembrando que isso é uma escolha, né? Você escolhe fazer aquilo ali que você se determinou a fazer com alegria. Você escolhe o sentimento para tal ação. Você escolhe, né? Então, sempre quando você pensa assim, quero fazer tal coisa, você pode escolher qual é o sentimento que você quer fazer tal coisa. E eu sempre escolho ir pelo o caminho da leveza. Da graça, da leveza. Cara, não me levando tão a sério, mas eu nunca tinha parado para pensar o quanto que isso é interessante. É interessante porque, cara, eu sinto que quanto mais leveza, mais graça você aplica na sua vida, mais tranquilo, mais de certa forma mais tranquilo fica os caminhos, né? Então os relacionamentos eles acabam se solidificando de uma forma mais tranquila, mais
autêntica, né, original, o de fato o que é mesmo, né, os sentimentos aí de ambos os lados. Né? Por quê? Porque você utiliza a graça, você utiliza a leveza, e aí você bota uma pitada de autenticidade e as coisas só ficam boas, né? Lembrando que isso aqui que eu tô falando são coisas que são positivas, né? Então, mais uma lição que talvez a gente possa tirar é que basta a gente botar coisas positivas no nosso caminho, né? A gente fazer as coisas de forma positiva. Que daí a gente vai estar sempre encontrando um caminho que nos leva à leveza, à tranquilidade, à própria graça em si, né? À alegria, né? A gente escolhe isso, né? A gente vai ao encontro dessas coisas, né? De certa forma, nós acabamos por produzir essas coisas, né? Tudo depende de nós, né? Nesse sentido. E é isso. Então, esse vídeo aqui, talvez um tanto quanto rápido, né? Era isso que eu queria falar para vocês, assim. Talvez aí, não sei em que ponto da sua vida você se encontra. Eu gostaria de propor para você que você comece a olhar para a vida com leveza, para que busque encontrar qual que é a graça nas coisas, para que você não se leve tão a sério, e isso não significa executar as coisas com seriedade. Isso é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é o que tem que ser entregue, outra coisa é a forma como isso deve ser feito. No campo da forma, você tem a escolha de fazer com alegria, de fazer com leveza, de fazer de forma não se levar tão a sério. Mas no campo do resultado, você tem o compromisso. E dentro do campo do compromisso, aí mora a seriedade. Eu falei que ia entregar tal coisa e você vai lá e faz tal coisa. Executa. É tal dia, é tal horário, e quando você sente que não vai conseguir atender a expectativa do combinado, você vai lá e renegocia, vamos se chamar assim, você vai lá e volta, renegocia o prazo, ali o que foi acordado, com bom argumento, né? Não vou conseguir entregar no prazo aqui porque meu cachorro comeu minha lição de casa. Sei lá qual que vai ser a desculpa. Mas você dá a satisfação porque esse campo aqui que é preciso ter a seriedade. Porque esse daqui é o campo do compromisso. O compromisso você deve levar a sério. As coisas, o meio do caminho, os meios, você pode não se levar tão a sério. É isso. Pode ser leve, pode ser tranquilo, pode ser alegre. Só depende de você determinar qual é o sentimento que você quer estar enquanto você está fazendo. Certo? Sendo assim, eu espero ter ficado um tanto quanto claro isso aqui, né? Eu espero de verdade, né? Então, se você não me conhece ainda e tá aí, chegou, é novo, né? Pois é, eu sou o Preto, eu sou o Preto desde pequenininho, inclusive, viu, gente? Desde pequenininho eu já sou o Preto. E eu, sinceramente, eu me autodeclaro mesmo assim, eu me intitulei como um generalista em tudo, né? Porque eu estou num processo em desenvolver a minha jornada, e conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui documentando tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho conversado, pensado, executado, errado, acertado. Eu venho aqui documentando para vocês assim, sobre esse formato audiovisual, para que você possa assistir aí de qualquer lugar, e ver o que realmente vale a pena ser aplicado na sua vida. Vale a pena você parar para dar uma pensadinha, né? Será que eu estou me levando muito a sério? Será que o me levar muito a sério tá me levando ao lugar que eu quero chegar? Tá contribuindo com a vida que eu quero ter? Será? São perguntas.
Então é sobre isso, é por isso que eu produzo esses vídeos aqui. A intenção é fazer você se perguntar, questionar e a gente cada vez mais desenvolver o senso crítico, né? O pensamento crítico. É assim que eu gosto de falar, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal maravilhoso, que é o canal que mais cresce no Brasil, é o canal generalista que mais cresce no Brasil, e assim você vai estar me ajudando mais e mais aqui neste projeto, para que eu possa estar fazendo coisas legais para pessoas legais, assim como você aí que está do outro lado, certo? Sendo assim, eu espero de verdade ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui e que tenha valido a pena. E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!